Agora as atividades resolvidas, né? Determina a equação da reta R indicada a seguir, né? Então, eu teria aqui o gráfico, né? Eu já sei que eu conheço as coordenadas de um ponto, né? Se eu tivesse dois pontos, eu calcularia o coeficiente angular pela fórmula m igual a y menos y0 sobre x menos x0. Como eu não tenho, e aqui tem ângulos, eu vou tentar descobrir que ângulo é esse, para poder eu achar a tangente desse ângulo, né, que é igual ao meu coeficiente angular. Observe que esse ângulo aqui que ele me deu é 120 graus. Então, em uma reta, o ângulo formado aqui dá meia volta, né? Se eu pegar a reta aqui e formar, aqui vai dar metade de um círculo. Então, em meia volta são 180 graus. Aqui, como aqui é uma reta, né? Então, de 120 para 180 está faltando 60 graus. Então, esse pedacinho aqui é 60 graus. Nós sabemos também o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Eu sei que esse daqui é 60. Isso daqui eu sei que é um ângulo reto, né? Que é cruzamento das duas retas, né? X e Y, né? Que vai formar quatro ângulos de 90 graus. Então, 60 mais 90, 150. Então, tá faltando quanto para 180? Tá faltando 30. Beleza, já descobri esse ângulo aqui, que é 30 graus. Mas ele é oposto pelo vértice a esse, ou seja, esse ângulo aqui mede 30 graus. Então, para eu saber o coeficiente angular, eu já sei que isso é 30 graus, então é a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3 sobre 3. Achei o coeficiente angular. Tenho as coordenadas do ponto, né? O x é 15 e o y é 5. Raiz quadrada de 3. Aí, menos 5. Né? Então, substituo aqui na fórmula, né? E vou fazer as contas, né? E lembrando que, como ele pede a equação geral da reta, a equação geral da reta seria igual a zero. Então, minha resposta seria y menos raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 5 igual a zero. Na outra questão, né? Dada a reta de equação y igual a menos 2x mais 5, determine as coordenadas do ponto, né? Que intersecta o eixo y, né? Então, é o coeficiente linear, que seria, né? O 5, né? Estaria no 5 lá. Então, as coordenadas desse ponto, né? Seria 0 e 5. A resposta da A. A B era o quê? Que intersecta o eixo X. Então, para intersectar o eixo X, a coordenada do Y teria que ser 0, né? Para cortar o eixo do X. Então, a gente pegaria a equação aqui, né? Faria o y igual a zero. Ia ficar 2x, menos 2x mais 5, não é? Igual a zero. Então, passaria o 5 para o outro lado e ia ficar menos 2x igual a menos 5. Multiplicando por menos 1, né? Ia ficar 2x igual a 5. O 2 ia passar dividindo, então x igual a 5 sobre 2. Então, as coordenadas do x já seria 5 sobre 2 e 0. Na C, ele pede o ponto de abscissa 6. Né? Então, a gente substituiria o 6 na equação da reta, né? Só era substituir aqui por 6 e ia ficar, não é?
Menos 2 vezes 6 mais 5. Menos 2 vezes 6, menos 12. 1 mais 5, menos 7. Então, as coordenadas desse ponto seria 6, né, que ele já deu a abscissa, e menos 7. A dele, ele pede a ordenada, o ponto onde a ordenada é 3. Então, ou seja, eu substituo o y por 3. Então, y igual a 3, aí pegaria a minha equação. Então, ia ficar, passo 5 para o outro lado, vai passar negativo. Então, menos 5 mais 3, menos 2. Então, menos 2 igual a menos 2, né? Então, quando eu fizesse tudo, ia ficar x igual a 1, né? Que eu multiplicaria por menos 1, ia ficar 2x igual a 2. Os dois passaria dividindo, então ficaria x igual a 2 dividido por 2, que dá 1. As coordenadas seriam 1 e 3, né? Próxima questão aqui. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos, né? Ele deu 2 pontos, né? Então, a gente calcula o coeficiente angular pelos 2 pontos, né? Então, a gente calcula o coeficiente angular pela essa fórmula, que daria 3. Substitui na fórmula do ioiô michôchô e teríamos aqui a equação da reta, né? Tem também uma segunda maneira da gente fazer isso, né? Que substituiria as coordenadas dos pontos, né? Dos pontos A e B na equação, né? Y igual a... teria y igual a mx mais n, né? E resolveria o sistema, né? Que no caso pegaria os pontos A, né? As coordenadas do ponto A, que daria o 3, que seria no lugar do x, então seria m vezes 3 mais n, e o y, que seria o menos 2. Pegaria agora as coordenadas do ponto B, o y seria 4 e o x seria 5. Me daria o sisteminha. Quando eu resolvesse o sistema, eu teria que o m é igual a 3. Então, e o m é o que? Meu coeficiente angular, né? Eu sei que o m é igual a 3. Então, eu pegando uma equação, digamos, pegue essa daqui. Então, 4 igual a 3 vezes 5 mais n. 3 vezes 5, 15. Então, o n, se 15 ia passar negativo, ia ser menos 15 mais 4, daria menos 11, né? N igual a menos 11. Então, a equação era desse jeito. Eu teria o valor do n, substituiria aqui. Teria o valor do m, substituiria aqui. Teria minha equação aqui, né? Aí passaria todo mundo para o lado de cá, né? E deixaria a equação geral igual a zero, né? Que daria essa. Teríamos ainda outra maneira, né? Que é calcular como determinante, né? Que eu já expliquei. E no 11 seria o que? Na figura ABCD, é um quadrado de lado medindo raiz de 3 sobre 2, de centro em O, né, que seria 0, 0. Aí escreva a equação geral das retas que contém cada lado do quadrado, né? Ele quer as 4 equações, né? Esses 4 retas aqui. Aqui seriam só as semi-retas, mas seriam elas passando por aqui. Então, como o quadrado ABCD, né, com centro O, tem as distâncias para o vértice, né, na origem, né,
é a mesma, né? São iguais. Essa distância de C até 0, como de B até 0, de A até 0, de B até 0 é igual, não é? Então, as coordenadas do vértice desse quadrado seriam o que? Ele deu que seria, pronto, o lado do quadrado mede raiz de 3 sobre 2, né? Então, se eu usar Pitágoras, eu tenho que esse lado aqui seria minha hipotenusa, né? Que seria a distância de OC e OB. Eu poderia pegar isso daqui, que seria de OA a OB aqui. Seria igual ao meu lado ao quadrado, né? Que seria raiz de 3 raiz de... que multiplica a raiz quadrada de 2. Né? Aqui a gente usaria Pitágoras. Acharia como as distâncias são iguais, então tanto faz eu ter OA como OB, como OC, como OD, são todos iguais. Então eu substituo esse OB aqui por OA também, né? Então seria AB ao quadrado, que seria 3 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que iria dar 9, 9 vezes 2, 18. E aqui ia ficar 2OA ao quadrado, né? Passaria esse 2 dividindo, ia ficar 9. Então a distância de O até A daria 3. Passaria a raiz quadrada e aqui daria 3. Então, daqui para qualquer distância, para qualquer vértice do quadrado aqui, daria 3, dá origem a qualquer vértice. Então, teria esse ponto C teria coordenadas 0 e 3, esse daqui 0 e 3, esse daqui 0 e menos 3 aqui no ponto A, e o ponto D seria 0 e menos 3. A gente faria o que? Poderia fazer a equação da reta pelo determinante aqui, né? Então, pegaria ponto B e o ponto C, as coordenadas, né? Com o x e o y, aí uma coluna toda de 1, e encontraria a equação da reta, né? E assim sucessivamente, para as 4 retas, né?